Querido Pai amigo, nos ajude a cada dia a trabalhar nossa humildade, nossa simplicidade e nos inspire para o trabalho da caridade, do amor ao próximo, da benevolência, da indulgência e do perdão. Que o Senhor possa nos inspirar em todos os momentos de nossas vidas, a trabalhar também a nossa vaidade, nosso orgulho, para que eles possam ser combatidos, dando lugar às virtudes que tanto necessitamos para a nossa evolução espiritual. Que a cada manhã tenhamos mais esperança, mais fé, mais certeza de que tudo o que acontece em nossa vida é por amor, que todas as lições que nos vêm é para serem aprendidas de forma doce e amorosa. Nada no mundo é para nos machucar, mas sim para nos moldar ao amor. Que tenhamos esse entendimento constante a todos os momentos. Com esse entendimento, nós estaremos inspirados ao trabalho do bem em todos os momentos. Que o Senhor possa inspirar o trabalhador dessa noite, o palestrante dessa noite, com as mais belas palavras para nos orientar em nossas vidas, para nos consolar em nossas angústias, para nos fazer bem. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Tende calma, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida. E Jesus disse: Mandai assentar os homens. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma análise simples, porém mais concreta, de uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta essa de número 922, e que merece toda a nossa atenção em razão exatamente da compreensão do que seja felicidade, do momento em que nós estamos vivendo e em que circunstâncias, obviamente, podemos entender felicidade de uma maneira ou outra. Então eu convido a todos a pensarem assim, de maneira mais detalhada. Nós vamos fazer assim, uma leitura e vamos pausando em cada item dessa pergunta especialíssima
pedindo a Jesus desde já que nos inspire, nos oriente nessa tarefa de pensarmos e trazermos aí alguns exemplos que a própria doutrina nos oferece para entendermos melhor com o nível de detalhe que é preciso para que a gente possa engrandecer e tornarmos aí, sem dúvida, melhores a cada dia, por assim dizer. Então, a pergunta 922 traz assim em seu texto, na pergunta que Kardec faz aos espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Então, aqui é uma primeira afirmativa do codificador. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Aqui é claro que ele está falando a posição nesse sentido, não a posição no mundo material, mas a posição na escala espiritual, no momento evolutivo em que cada um se encontra. A perspectiva de felicidade, a noção de felicidade está muito atrelada a isso. Tanto que em outros momentos aqui do Livro dos Espíritos e de outras obras, nós percebemos aí que os espíritos menos adiantados têm uma impressão, uma percepção menor de felicidade, porque obviamente ainda estão arraigados e presos às imperfeições, aos atos, aos gestos, ainda muito ligados à materialidade, ao egoísmo, à vaidade. Então, tudo o que acontece, no final das contas, tem um caráter de sofrimento, tortura, e ainda, né, conforme o próprio Livro dos Espíritos, a pior das sensações é exatamente essa, dos castigos eternos, que nunca terminam, vendo então tendo então um impacto muito pequeno do que é felicidade nesses casos. Aí ele continua ainda fazendo outra afirmativa. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Então aqui ele já começa a trabalhar exatamente essa noção de percepção. Às vezes o que para um é algo extremamente satisfatório, é legal, é bacana, para o outro é motivo de imensa infelicidade, porque para ele não basta aquele item. Basta que nós vejamos, né, aqueles casos em que as pessoas às vezes, e isso me recordo bem de uma história bem interessante que tive uma oportunidade de conversar certa vez com um rapaz, em que ele dizia que agora ele estava assim muito feliz, mas muito mesmo, porque ele tinha condições de adquirir passe, vale transporte, para poder ir de ônibus para o trabalho. Porque antes ele ia apenas de bicicleta, porque não tinha condição de pagar o ônibus. Salvo engano, 17 ou 18 quilômetros todos os dias para ir e para voltar naquela experiência. Aquilo me ensinou muito, porque aquilo que para ele era motivo de felicidade intensa, para outros é motivo de sofrimento. É aquele não entendimento, a não compreensão daquele momento, daquela experiência de vivenciar aquela tarefa, aquela atividade, por exemplo, de pegar um transporte coletivo. Então, e aí, obviamente, nós já vemos os casos vão se avolumando nesse mesmo sentido. Quando nós pegamos pilares como Francisco de Assis, Chico Xavier, que tinham uma gratidão imensa porque tinham pernas para os deslocar a algum lugar, ou mãos que pudessem realizar alguma coisa, isso para eles já era um motivo de muita e de profunda gratidão e de intensa riqueza, a sensação de riqueza profunda que associavam à sua própria vida. Então, aqui para a gente poder dimensionar então a sabedoria, né, de Kardec ao trazer, ao mencionar nesse caso a situação de cada um no entendimento e na compreensão de felicidade. Agora vem a pergunta em que ele vai fazer aos espíritos então. Entretanto, já que cada um é de um jeito, né? Há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Então, olha a sabedoria de Kardec ao elaborar esse contexto e essa pergunta. Aqui ele deixa muito claro que se porventura, né, e como todos nós sabemos, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo, cada um pensa felicidade de uma maneira, nesse caso aqui, a pergunta dele é exatamente para saber, olha, se todo mundo é diferente, existe alguma referência que coloque todos juntos, que faça, na verdade, tanto o rico, o pobre, o honesto, o desonesto, todos eles teriam a referência de felicidade em algum aspecto? E aí, então, a resposta, que é bem sintética e que é o alvo da nossa conversa aqui dessa manhã, dessa noite, perdão. Para a vida material, então, primeiro os espíritos vão fazer agora uma divisão de felicidade em momentos comuns, no aspecto material e também, assim adiante, no aspecto moral.
Então, para a vida material, vejamos nós, antes de entrarmos na resposta, a ideia, a noção que temos de felicidade, quando falamos em vida material, é que nós tenhamos todas as coisas sem nenhuma necessidade de dificuldade, que possamos ter, paguemos as contas, cuidemos dos bens, tenhamos condição de ir e vir, trafegar, fazer todas as coisas. Isso tudo, de alguma forma, parece que cria um status, uma ideia de felicidade, quando nós temos uma certa abundância, uma opulência no volume de coisas materiais que temos, então. E isso vai criando essa sensação anestésica, por assim dizer, de que a felicidade está atrelada nas coisas. Me lembro certa vez que vi uma experiência de uma garota em que ela se sentia assim de alguma forma menor. Estava na adolescência, naquela fase em que há um espírito de competitividade, em que definitivamente o espírito volta então a trazer as ideias e as percepções de outras existências. E ela sofria imensamente porque as colegas comentavam que tinham, na verdade, celulares, comiam certas coisas nos cafés e nos almoços, e ela se sentia extremamente ofendida quando ouvia aquelas percepções. E no final das contas, a sua mãe lhe disse naquela ocasião que ela, na verdade, tinha riquezas das quais ela podia se gabar. E se podia, obviamente, não se vangloriar, mas pelo menos dizer que era feliz, porque a sua família, de alguma forma, tinha certos valores que muitas vezes as outras não tinham. E que eles tinham a oportunidade de viver felizes assim, exatamente por esse motivo. Eu me lembro que com essa história que aconteceu, né, próximo de mim, eu fiquei muito a lembrar exatamente o livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando ali há uma tratativa de uma família em que naquela ocasião a família o pai já havia desencarnado e a mãe naquela luta para tentar exatamente cuidar dos filhos, 4 filhos, e o garotinho que era assim, dava mais trabalho porque muito questionador e cheio de trazer assim incertezas nesse volume de situações, pensando sempre no aspecto material, ele queria vender uma sala, um galpão, onde eles realizavam o culto do Evangelho, e a mãe bateu o pé que disse que não, que aquela era uma espécie de herança paterna e queria permanecer com eles. Nesse sentido, ali estava, né? E o garoto batendo firme, olha, mas ali na outra casa eles comem 2 vezes, fazem tais coisas, e a mãe sempre firme, trazendo exatamente para esse aspecto de mostrar que a felicidade não estava nas coisas, no volume de coisas, mas no bom aproveitamento de cada uma delas. Inclusive na questão da partilha, envolvendo e mostrando aos filhos, né, que se não tinham excesso de comida, a comida que possuíam era bem partilhada entre eles, estimulando essa fraternidade. Então, a resposta que vem aqui adiante vem muito nesse contexto, nesse conteúdo, mostrando-nos que não é a questão do volume, do excesso, daquilo que está tudo tranquilo, nada me falta, é que traz felicidade. Mas como dizia Sócrates, né, eu não sou feliz, não é por tudo que tenho, é por tudo aquilo que não preciso, que não me faz falta. Porque ele olhava e via aquele mundo de compras, aquisições, os grandes centros comerciais de Atenas e não tinha, obviamente, a intenção, ou não se sentia triste por não tê-las, mas do contrário, feliz por não precisar de todas elas. Chico Xavier dizia muito, né, que era quanto mais coisas temos na vida, mais difícil é para carregar tudo isso. Mas veja que não é aqui um dizer, não é preciso ter nada, desfaça de tudo. É, na verdade, uma proposta de identificar, conforme veremos aqui na resposta, uma palavra fundamental, o necessário. Então dizem os espíritos, para a vida material é a posse do necessário. Então, pronto. É essa a resposta para a vida material. A posse do necessário. 2 palavras chamam a atenção aqui. Primeiro, posse. Os espíritos são muito claros nesse momento quando não dizem a propriedade das coisas ou do necessário. Porque já de cara entendem que não se trata de propriedade. Nós não somos donos dessas coisas, das roupas que possuímos, dos carros que temos. No máximo, somos usufrutuários de alguma maneira. Usufruímos isso enquanto estamos aqui, pela permissão divina nesse caso,
e vamos fazendo uso desses bens que conosco estão, mas não somos proprietários. A prova maior é que quando desencarnamos, nada disso segue conosco, não permanece conosco. Então, diante da eternidade, somos apenas possuidores. Temos a posse momentânea daqueles itens. Então, o critério de felicidade pressupõe posse. Aí já começa um trabalho de felicidade diferente, porque muitas pessoas sofrem exatamente porque não são proprietárias, porque não têm consigo a certeza daquilo que obviamente possuem ou são proprietárias. E aí essa incerteza, esse medo ou essa coisa, essa tristeza de imaginar eu não sou dono das coisas ou tudo pode ser levado de mim, faz as pessoas se sentirem tristes, pesarosas, acabam sofrendo um bocado. Então que nós possamos olhar primeiro para nós. Como é que estamos analisando a nossa relação com os nossos bens? Será que estamos analisando sob esse critério de eu sofro quando, por exemplo, alguma coisa me é tomada? Nunca me esqueço daquela história em que Chico Xavier conta que um amigo contador fora furtado, o seu escritório havia sido depredado, levaram coisas, e muitas, computadores e tal, e ele foi lá entristecido, já era uma pessoa que tinha um entendimento, mas entristecido foi conversar com Chico Xavier, e quando abraçou Chico Xavier, ele disse: Chico, estou muito triste, porque levaram tudo, as coisas importantes que eu tinha do meu escritório e tal. E o Chico, compreendendo a sensação, né, daquilo, da tristeza do amigo, mas lhe diz uma palavra que sempre me marcou muito, quando ele fala: meu filho, é assim mesmo, mas é uma felicidade devolver as coisas, não é? A perspectiva de Chico Xavier olhando a existência como uma gota no meio da eternidade, faz com que ele entenda que isso não aconteceu certamente por acaso, na lei divina não é possível coisas acontecerem assim, como um castigo, mas de alguma forma o nível de aprendizado, a sensação de ali perceber que nada daquilo lhe pertence, não é propriedade, estou cuidando, estou fazendo tudo o que posso, tudo ao meu alcance, entretanto aqueles bens materiais não lhe pertencem, e Chico brinca dizendo que é uma devolução, eventualmente mencionando aí até alguma perspectiva de uma outra existência, em que talvez estivesse envolvido em situações de furto. Então, essa noção de posse é a primeira reflexão dessa noite. Como estamos nas relações com os nossos bens materiais? Naquela sensação de apego, é meu, me pertence, é tudo meu, eu não posso abrir mão de nada, eu só tenho que fazer o engajamento para que isso se torne maior, independente de qualquer coisa e passando por cima de tudo? Ou eu tenho a noção exata de que eu sou apenas possuidor e preciso, como bem diz a parábola dos talentos, fazer, claro, um investimento necessário, um investimento útil, multiplicar não só o aspecto material, mas também os aspectos, os talentos pessoais, mas de alguma forma cuidar do bem que me foi entregue. Essa é uma pergunta sempre interessante. Nós ouvimos muitos casos de pessoas que às vezes tiveram, por exemplo, excessos de bens materiais e perderam tudo, jogaram tudo fora. Talvez não tenham tido a habilidade, a sabedoria exatamente para entender que é uma posse como o nosso corpo físico. O corpo não é meu, não me pertence. Eu sou o possuidor. E será que eu faço um bom uso dele? Pensando em questões de saúde, pensando em questões de cuidado, pensando em todo tipo de zelo para com o vaso, né, no qual eu estou nesse momento, do qual eu estou fazendo uso, para poder falar-lhes, inclusive, nessa hora. Então, a ideia de posse é uma primeira reflexão. Agora, a posse do necessário. O necessário é uma palavra que merece atenção, porque aqui cada um vai identificar, e o próprio Livro dos Espíritos vai, de alguma forma, vai descer a minúcias sobre isso, inclusive tratando lá nas leis morais do supérfluo e necessário. Para alguns, aquilo que é supérfluo, para outros é necessário, e para outros é essencial viver com aquilo, para outros nem tanto. Então, essa noção ela precisa de ser aclarada. Primeiro, a ideia de posse, e segundo, o que é necessário para mim? O que é necessário para o outro? A compreensão do que é necessário para o outro. Então, se o outro precisa de um tipo de comida, um tipo de lençol, um tipo de carro, é a necessidade dele. Se ele, obviamente, estiver fazendo também essa avaliação do que é necessário e do que é supérfluo, certamente vai identificar. Porque o problema não é
ter as coisas. Muitas vezes a missão de cada um está atrelada a possuir riquezas materiais de grande monta. O jovem rico, quando foi testado naquele momento ali, em que Jesus diz, vá, vende tuas coisas, doa aos pobres e segue-me, é porque Jesus sabia que aquela pessoa, o que foi posteriormente trazido por Amélia Rodrigues nas suas obras, ela mostra com clareza que aquele jovem rico era sim um espírito extremamente ainda apegado, embora cumprisse as leis no sentido de amar ao próximo, de respeitar a Deus, de não cobiçar as coisas alheias, seguindo a lei de Moisés, era ainda muito apegado aos bens materiais. E isso é que fez com que Jesus o testasse nesse momento, naquela circunstância. Para nós pensar assim, é a mesma noção daquilo que eu tenho apego profundo. Se é, por exemplo, a um bem material, é esse bem que, na verdade, Jesus nos testaria. Vai lá e dá essa coisa, então, para ver se você tem a noção exata do que é necessário e do que é apego a esse bem material. Então, nessa sensação aqui, cada um precisa, então, fazer essa segunda reflexão. Analisar o que é necessário efetivamente para si. E ainda que possua além do necessário, saber, então, fazer a boa gestão. Saber coordenar isso de maneira que auxilie a si e, claro, atendendo ao propósito lá da questão 122 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação, passar pelas vicissitudes, as experiências da vida e reconhecer ou conhecer o seu papel na engrenagem, na construção dos planos divinos. Então, de alguma forma, que quando nós temos missões relacionadas a aspecto material, certamente, se temos a noção do que é necessário, devemos então imaginar que aquele sobressalente não pode ser só para nós nos servir, mas de alguma forma para servir ao mundo de uma ou outra maneira, como cada um entender ser necessário nesse sentido. Então, felicidade, um ponto em comum para todos, é quando então nós possuímos o necessário. Temos essa noção. Então isso já nos traz felicidade. Por quê? Porque não sofremos, primeiro, porque não somos proprietários de nada, não temos aquele apego de poder perder alguma coisa, e segundo, porque reconhecemos que ainda que percamos um ou outro elemento, ou percamos muitos, por assim dizer, o necessário nós já temos uma noção muito exata do que é o necessário, do que é o preciso para uma vida em que eu consiga, na verdade, realizar e cumprir as minhas tarefas. Lembrando que não é uma colônia de férias esse mundo em que nós vivemos, de plenitude, de sempre de bons momentos, de flores e margaridas, mas é sempre bom também lembrar que não é um convite à tristeza, ao sofrimento e à angústia. É bom lembrar, como diz Emmanuel, que o cristão sem espírito de sacrifício é como lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, é necessário haver sacrifício? Sempre, desde sempre, para que cumpramos assim essa tarefa de entendimento e aprendizado. E concluindo esse grande raciocínio da pergunta, vem então agora a resposta para a vida moral. Então, para a vida material é a posse do necessário. É isso que constitui felicidade de âmbito geral, seja para aquele, como eu disse no início, de maior opulência financeira, àquele mais miserável. A noção de posse, de que possui apenas o necessário para essa existência, para essa missão, já garantiria, obviamente, um aspecto de felicidade no âmbito material. Agora, a vida moral, para a vida moral, 2 itens. Não é um só agora, né? Posse do necessário, agora são 2. Consciência tranquila, e aí a gente vai, obviamente, poderíamos aqui ficar horas falando sobre consciência tranquila, porque é primeiro preciso identificar o nível de consciência que tenho. Enquanto muitos entendem que a vida é uma necessidade, por exemplo, de aproveitar, gozar a vida, vivê-la plena e constantemente em todos os seus excessos de materialidade, esse é o nível de consciência nesse momento. Não é possível exigir, ou obviamente, que essa pessoa compreenda ou torne-se um profundo conhecedor das realidades espirituais e mude, transforme-se da água para o vinho. Basta vermos o filho pródigo na saída de casa, quando vai e eventualmente usa e abusa dos excessos da materialidade, numa certa altura ele sente, ele cai em si e então retoma a necessidade de voltar ao Pai nesse sentido. Então, o nível de consciência é algo extremamente importante que a gente precisa avaliar e que vai ao encontro do que já conversamos aqui noutrora, quando imaginávamos que aquele que ainda está nesse nível de consciência, não adianta ir lá arrastá-lo. Já vimos em obras de André Luiz, por exemplo, quantas vezes até o próprio André Luiz ficava questionando
Por que nós não afastamos esses obsessores dessa pessoa que está aqui, a bem dizer, no episódio em que a pessoa está sentada lendo um jornal e de repente ele é inspirado por companheiros dentro de casa a beber, e ele então dá aquela sede, aquela vontade de bebida e vai beber, e André Luiz fala, mas por que a gente não expulsa esses obsessores aqui da casa? E a resposta trazida é muito simples, não adianta, é convidado dele, ele quer, ele é que exige a presença deles aqui, gosta da presença deles, não faz um esforço no sentido contrário, de uma oração, implantar um culto em casa, procurar de alguma forma se blindar contra essas más inclinações, está se dispondo a vivê-las. Então, nesse sentido, o nível de consciência precisa ser aclarado e cada um, obviamente. Agora, a cada um, como diz Einstein, né? Quando nós adquirimos algo nesse sentido de consciência ou intelectualidade, a gente não volta atrás, não tem jeito mais de voltar. Então, a cada um, quando se muito é dado, muito será cobrado também. Daí a importância de nós conhecermos e termos um nível de consciência ao analisarmos, observarmos nossos defeitos, as limitações, fazermos essa análise do que é necessário. Se eu sei conviver com a matéria sem me tornar escravo dela, isso é que vai primeiro designar a consciência. E a tranquila está associada ao que se faz em relação a esse nível de consciência. Então, se hoje eu aprendi de forma muito nova, até na época da evangelização infantil, que você pode ir ali e dar um pão a uma pessoa, obrigado, porque alguém mandou você ir lá entregar. Você não tem a menor vontade de ir lá, mas você foi porque alguém disse, você vai lá e leva o pão que você tem que levar, tem que trabalhar. Você vai lá e entrega o pão, até resmungando. Numa outra altura, você entende entende o que é o trabalho, vai lá e já entrega, de bom grado, porque você se levantou e foi. Num outro momento, você já vai, entrega o pão e entrega um carinho naquilo ali. Percebe que é um momento oportuno de ajudar. E talvez, se imaginarmos isso em gradações, imaginemos Jesus entregando um pão. Se alguém lhe tocava na veste e curava-se, imagina Jesus abençoando um pão e entregando a alguém. Quantos benefícios, quanto amor não há naquele aspecto material. Então, o mesmo gesto, o mesmo entregar um pão, ele gradativamente vai se transformando à medida que a consciência relacionada ao amor, à felicidade, à entrega, ao desejo de um bom trabalho também vai se desenvolvendo. Então, o primeiro aspecto, no aspecto moral, consciência tranquila de que está realizando o melhor, fazendo aquilo que pode, que está ao alcance, que cada um consegue fazer. Lembrando que há diferentes estágios evolutivos e não dá para exigir que o mais duro seja como o mais santo puro. Não é possível nesse formato. E o segundo item que é trazido e que encerra a nossa reflexão de hoje, a fé no futuro. Então, para a vida moral, um aspecto comum de felicidade a todos os seres, além da consciência tranquila no que faz, traz felicidade, a fé no futuro. Fé, como já em outras oportunidades foi mencionado por aqui, não se trata de acreditar, se trata de confiar. É uma relação muito mais íntima e nesse sentido de saber que enquanto estamos fazendo o melhor, com a consciência tranquila e a realização de uma existência sem propriedades em excesso, sem apego aos volumes e às quantidades, mas certo de que tudo que possuo, tudo que preciso está ao meu alcance desde que eu trabalhe para poder conquistá-la. Nesse sentido, nós temos a confiança plena de que essa felicidade, ela agora já se faz e ela é para o futuro também. É uma certeza íntima, aquela sensação de que quando nós depositamos fé, não é que nós acreditamos. Fé é um trabalho, é um exercício contínuo de autotransformação, de entrega para o outro, de realização plena sobre tudo aquilo que precisa ser feito, com a consciência certa de que assim o faz. Essa fé também vai se desenvolvendo ao mesmo tempo. Naquela ideia, né, de que Deus é fiel e entrega, obviamente, tudo aquilo que faz esse comprometimento. Nós depositamos fé no nosso trabalho e ficamos, né, obviamente, naquela esperança que é exatamente a retribuição, é a troca, é a devolutiva de Deus, que vem nos entregar tudo aquilo que um dia esperançávamos ter, mas só iremos efetivamente alcançar por meio dessa fé, desse trabalho contínuo. Então, essa questão aqui, ela por si só daria horas de divulgação, de conversa, de análise, de aprofundamentos, de exemplos. Mas fica para nós aqui
uma sensação muito positiva de que, embora uma mensagem tão curta, é tão cheia de vida, tão cheia de grandeza e que nos faz pensar. Então hoje, se nós começarmos agora a fazermos uma avaliação do trabalho que tenho, da vida que tenho, muitas vezes estaremos em uma situação difícil, financeira, materialmente falando, num momento desorganizado da nossa existência, mas é a hora que precisamos avaliar também. Será que eu efetivamente, para o meu estilo de vida, precisaria de mais? Será que... eu digo sim, precisaria de mais nesse caso. Então eu estou com a consciência tranquila de que tudo o que posso fazer, estou fazendo no trabalho, na dedicação, tentando conquistar mais. Parece que às vezes nesse momento a gente tem uma dúvida, será que estou com a consciência tranquila? É exatamente essa incerteza que faz com que a gente busque fazer melhor ainda. Alterando aquela ideia, né, de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, alterando para eu posso. Eu posso realizar tal coisa, eu posso fazer melhor, eu posso educar melhor meus filhos, eu posso trabalhar melhor, eu posso parar de reclamar da existência. Tudo isso vai se conjugando e a gente percebe que aqui há uma síntese de que todas as situações materiais que nós passamos, se começamos a avaliar verdadeiramente aquilo que é necessário, começamos a parar de sofrer por aquilo que não temos. Porque começamos a descobrir que o que temos, como dizia Aristóteles, né, aquilo que temos é passível do mais profundo amor, porque já nos sustenta, já nos guarda, já nos preserva. E aí, claro que nós vamos ver as diferenças em que pessoas vão percebendo, eu preciso de mais, outras precisam de menos, mas o aspecto material vai aos poucos entendendo que quanto menos você precisa, mais feliz e mais fácil, mais tranquila vai se tornando a existência. E no âmbito material, essa percepção de estar cumprindo as suas obrigações é algo espetacular. Me lembro que quando estava em sala de aula, falava muito aos alunos. E eles, mas é muito difícil, não sei se eu vou passar em concurso e tudo mais. Certamente, se isso estivesse no seu trabalho, né, na sua existência, vai acontecer. Mas não vai acontecer por um acaso. A única forma é manter a consciência tranquila de que está fazendo tudo o que está ao alcance. O estudo necessário, a dedicação necessária. E certamente, ainda assim, é possível que tenha feito tudo e não tenha acontecido naquele momento. E aí é onde entra, então, a fé no futuro. A confiança de que no momento oportuno, sabendo nós que estamos cumprindo todo o nosso trabalho, isso há de acontecer. Isso se aplica aí a experiências duras, como pessoas que querem, por exemplo, ter filhos e não conseguem por um longo tempo nesse sentido. Pessoas que querem, por exemplo, ser aprovadas em provas que ficam um longo tempo sem conseguir. No final das contas, essa consciência tranquila de que estão fazendo tudo lhes garante sempre aquela fé, aquela certeza, aquela confiança de que Deus há de entregar no momento oportuno. O que então causa muito mais tranquilidade, muito mais felicidade, porque a pessoa fica na certeza de que vai receber. Ela só tem que entender, obviamente, o momento em que isso vai acontecer. Que possamos refletir em nossa existência sobre esses 3 pilares: posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, e certamente vamos alinhar um pouco melhor o nosso critério de felicidade na nossa vida. Um forte abraço a todos e uma excelente reflexão para cada um. Nótulas, de autoria do espírito Cassimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se o trabalho dá prazer, se a tarefa é nobre e amiga, vivemos em paz conosco, sem tristeza e sem fadiga. A cólera em toda parte é fogo escuro e violento, que se dispõe à loucura e encontra o arrependimento. Simplifica quanto possas a própria alimentação. A cozinha requintada conduz à medicação. Não te refiras a trevas no teu dia claro e lindo. Não despertes a má sorte, se a má sorte está dormindo. Nunca serás vencedor entre balas e punhais. Quem domina a própria ira é o maior dos generais. Não te rebeles na vida, cumpre calmo o teu dever. Nas simples horas de um dia, tudo pode acontecer. Nos trilhos do bem, não chores, se segues caluniado. Na terra há muito desprezo, que traz honra ao desprezado.
Mestre Jesus, tu nos dissestes que quando estivéssemos 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali tu estarias. Nesta certeza, peço a tua proteção e de teus mensageiros para esse estudo, que possamos levar este ensinamento para nossos dias, pois depende somente de nós para que sejamos hoje melhores que ontem e amanhã melhor que hoje. E durante o descanso de nosso corpo físico, possamos trabalhar e estudar em tua seara. E assim seja.